Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apelo à humanização da morte nas instituições de saúde, nas práticas de saúde, né? Esse é um tema que está posto na cartilha Humaniza SUS, uma tentativa de humanização ou reumanização dos cuidados em saúde. Nós temos algumas coisas importantes para falar sobre a morte nessa disciplina de tanatologia, né? Bem, existe uma passagem na Bíblia Sagrada que diz o seguinte: todos vão para um lugar, todos vieram do pó e ao pó tornarão ou voltarão. Essa perspectiva bíblica, ela atravessa a nossa cultura, né? E nós entendemos quase que de maneira geral que todos, né, terminam da mesma forma, né? Existem, é claro, alguns atravessamentos religiosos, outros, né, que vão pensar a perspectiva de uma reencarnação, coisa do tipo, mas o fim do próprio corpo, né? O corpo como a nossa casa terrena, independente das vertentes espirituais, né? É um mesmo fim, né? Isso eu estou citando para dizer que todos nós temos uma consciência da morte. Schopenhauer falava disso muito bem ao dizer que esse é o preço que a gente paga por não sermos como os animais, que são presos e ligados ao presente. Isso quer dizer que nós temos uma perspectiva futura pautada na morte. Nós sabemos que vamos vivendo, mas como conhecemos, né, a possibilidade de futuro, sabemos que no futuro de cada um de nós haverá a morte. Isso quer dizer, inclusive, que nós programamos o nosso presente a partir desse futuro real, que é o fim da vida, que é a morte, né? Então, nós escolhemos quando teremos filhos, pensando na idade que teremos quando teremos netos. Então isso nos faz pensar qual é a melhor idade para casar, qual é a melhor idade para ter filhos, e vamos estipulando uma série de questões presentes e planejando o nosso presente, pautados sempre nesse futuro de morte, né? É a consciência da morte futura, né? Como nós tentamos programar, estipular uma morte ali, já depois de idosos, de velhos, como você preferir, né? E é com base nisso que a gente programa o nosso presente, né? É curioso pensar assim, mas na verdade o período que terminamos os estudos, que entramos numa faculdade, que fazemos uma pós, um mestrado, tudo é pautado na data da morte. É com base na morte que a gente diz: mas eu já estou muito velho para fazer tal coisa, para mim já é tarde começar tal coisa, pensando sempre no morrer. Como esse é um tipo de pensamento, né, que não recebe muita luz consciente, né, são processos intrapsíquicos, inconscientes, a gente acaba não se dando muita conta disso. Mas nenhum de nós pode se furtar da experiência da morte, né? E com base nisso, a gente também sabe que o outro vai morrer, né? Aliás, é com base na morte do outro que a gente sabe também da nossa própria morte. Ou seja, se todos estão morrendo, nós também morreremos, né? Então, assim, a morte, ela tem uma certa previsibilidade, né? E a gente precisa falar disso, porque a previsibilidade da morte, ela acaba por revelar dois aspectos da morte que são muito duros, né? A dissolução, que é esse outro um dia vai acabar, não vai mais ter o outro, e esse é um dos maiores motivos de sofrimento que a morte traz, né? Por saber que nós não mais teremos o outro ali. Mas esse também é um motivo de nos gerar um certo egoísmo, né? Ainda que o outro esteja sofrendo, ainda que para ele seja melhor naquele momento morrer, deixar esse corpo, como você preferir, nós, por causa da dissolução, esse tão terrível aspecto da morte, queremos que o outro permaneça ali, né? Assim, isso é duro, né? Isso é complicado, mas às vezes é o que a gente prefere. O outro aspecto da morte é a irreversibilidade, né? Ainda que façamos muitas coisas para prevenir, para evitar, em algum momento a morte vai chegar. Então, por mais que a ciência avance, né, e as técnicas médicas, biológicas para promover vida estejam aí, em algum momento elas vão se mostrar ineficazes, né, e a morte vai chegar, né, porque está aí a irreversibilidade como um paradigma da própria morte, né, não tem o que fazer. Então, assim,
A morte é real, a morte do outro está aí, a gente lida com ela sempre, um dia lidaremos também com o próprio morrer. E existem algumas pessoas que lidam mais cotidianamente com a morte. E essas pessoas normalmente são os profissionais de saúde, né? Que estão especialmente nas instituições hospitalares, onde a morte é algo tão corriqueiro, tão comum, tão normal, ou seja, faz parte da regra, faz parte da norma, né? Mas a questão é, como é que o profissional de saúde ou o profissional outro inserido num contexto, numa instituição de saúde, lida com o tema da morte? Bem, atualmente de uma forma muito desumanizada, e é por isso que nós temos aí na cartilha Humaniza SUS esse apelo à humanização da morte nas práticas de saúde, né? Isso porque os profissionais têm lidado com a morte de uma forma não muito natural, né? Isso é estranho, porque a morte ela faz parte da vida, né? A morte, na verdade, não é um fracasso de uma equipe médica, né? A morte é algo que vai chegar para todos, né? Eu ia dizer que vai chegar para alguém, vai chegar para alguém, vai chegar para todos, né? E não há o que se possa fazer em relação a isso. Então, a humanização da morte tem de ver não com tentar prevenir, tentar evitar a todo custo morrer. Porque o moribundo, que é aquele que está para morrer, né, como costuma ser chamado, o moribundo ele vai morrer, isso é um fato, né? E se a gente não pode evitar essa morte, o que então que como profissionais de saúde nós podemos fazer? É duro, é frio? Não, é humano. O que nós podemos fazer é ajudar a morrer. Veja, ajudar a morrer não é matar ninguém, não é antecipar a morte de alguém, não. Ajudar a morrer é ajudar esse sujeito a viver os últimos momentos da sua vida. E isso é ajudar a morrer. Acontece que nas instituições de saúde, de modo geral, as pessoas que estão para morrer, né, que são chamados de pacientes terminais ou de moribundos, eles vão sendo deixados de lado, porque ter vínculo com ele, cuidar dele, daquele sujeito que está para morrer, tem de ver com o comprometimento dos meus sentimentos, das minhas emoções, e aí a gente tende a evitar isso, né? Então o enfermeiro vai lá, faz os cuidados mais básicos necessários e vai, sem muito se trocar, sem muito se comunicar, né? Para evitar isso, né? Acontece que enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e quaisquer outros profissionais de saúde que vão fazendo isso, se afastando do sujeito, né, para proteger-se a si mesmo, acabam tratando a morte de uma forma muito desumana e gerando em si uma capa, uma armadura para se proteger disso, né, e desenvolvendo aquilo que a literatura chama de caracteropatia. Veja que patia, né, é um sufixo de morte, né, perdão, de doença, né, e a caracteropatia diz respeito exatamente a diante dessa morte, diante desse outro que sofre, eu me protejo de tal modo, eu fico tão impenetrável ali no que diz respeito aos meus sentimentos, emoções e tal, que eu desenvolvo, né, um transtorno muito próprio, né, de não querer me afetar com o afeto do outro e não conseguir afetá-lo com o meu afeto, né, porque afeto não tem a ver com carinho, tem a ver com uma energia que afeta, né, e aí então a gente vai vendo que os profissionais de saúde vão tirando o que há de mais humano, que é a relação, né, para se proteger. E é por isso que é uma caracteropatia, né, é patológico isso, porque ao invés de ajudar o outro a morrer, eu vou me distanciar do outro e tirar dele aquilo que ele tem de mais valioso e mais precioso no fim da vida, que são as pessoas, né? Veja que quando se está num ambiente hospitalar, se está num lugar onde não se planeja estar, né? Ninguém planejou estar num ambiente hospitalar, ninguém planejou estar ali doente, fora do trabalho ou dos estudos, das relações familiares, das ocupações com a própria casa. Não é um lugar desejável, né? Mas é um lugar onde o sujeito está. E o que ele tem ali ainda de resto, de sobra, são as relações. Se o profissional de saúde tira isso dele, fica bem complicado, fica muito desumano, né? Ele tem horários de visita regulados, quando pode receber visita, que não é sempre. Então, assim, a gente precisa ajudar esse sujeito
a morrer, né? Isso tem de ver com um profissional de saúde que traz humanidade nesse cuidado, traz humanidade diante da morte. Veja que atualmente a morte se tornou algo tão desumano, em especial nos ambientes hospitalares, que o paciente ele não morre mais, né? Ele vai a óbito, ele expira, perdemos o paciente na mesa. Que é isso, né? Assim, tem de ver com uma técnica profissional, né? E não com o fim da vida de um ser humano, né? E que precisa ser considerado assim, né? Eu conheço particularmente uma história de alguém que recebeu a notícia dessa forma: olha, o paciente expirou, mas e aí, ele está bem, né? Ele tá tudo certo com ele, né? Porque o que é essa coisa técnica, né? Expirou. Será que o familiar sabe o que é isso? Não, nesse caso nem sabia o que era, né? Então, assim, o psicólogo pode chegar junto, né, nesse processo de alguém que ele esteja acompanhando para comunicar à família e dizer exatamente assim: olha, infelizmente fulano morreu, né? Mas hoje não, a gente tem assim uma linguagem muito técnica, uma coisa muito fria e desumana. Nós fizemos o possível, mas fulano veio a óbito. O que é isso, né? Assim, não é nada humano, é muito técnico, porém desumano, né? Então não adianta a gente ser muito técnico, muito científico e perder qualidade humana, que é o que mais importa, né? É por isso que da década de 70 para cá vem sendo divulgado muito fortemente os cuidados paliativos, né? Paliativo vem de pallium, que significa manto, né? E cuidado paliativo tem a ver com paliare, que quer dizer cobrir com manto. Ou seja, o paciente é terminal, é um moribundo, vai morrer, eu não posso mais aplicar nenhum tipo de terapêutica que vá recuperar a saúde dele, mas eu posso cobri-lo com um manto, né? É o que se fazia na época, quando o termo foi criado, né? Mas hoje nós temos, com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, muito mais do que um manto, né? Nós podemos cobrir com remédios que não vão curar, mas vão tirar a dor. Nós podemos cobrir com um horário de visita que é repensado para o caso daquele paciente, que a equipe sabe que vai morrer, né? Nós podemos cobrir permitindo, né, que ele tenha ali algumas, entre aspas, regalias que os demais não têm pelas regras hospitalares, né? Então, assim, o cuidado paliativo ele precisa ser considerado de uma forma mais séria, porque hoje ele é visto de maneira geral pelos profissionais de saúde mais tradicionais como um remendo, como não tem mais o que fazer, então vamos remendar aqui. Não, cuidado paliativo não é isso. É paliativo de palho, de manto, de cobrir, mas é cuidado, né? Então, assim, a gente precisa considerar essa coisa do cuidado paliativo, é cuidar do sujeito que está morrendo, sim, porque veja, cuidado paliativo não é para o paciente dentro de possibilidades terapêuticas, né? Se ele ainda tem de viver, se a gente ainda pode fazer para ele se recuperar e sair dali, é o que a gente vai fazer. Mas se a gente sabe que é um paciente terminal, né, de condição de morte já própria ali, já dada, né? Então a gente tem que cuidar com cuidados paliativos até que ele venha a morrer, né? Não é desistir, mas não é aplicar esforços sobre modo desnecessários, eu diria, porque a gente sabe que vai morrer, não, mas vamos ficar ali ligando no aparelho e usando o desfibrilador, várias vezes, mas não, é deixar esse sujeito sabendo que ele vai morrer sob cuidados, né? Não é ficar ali fazendo esforços desnecessários, porque a gente sabe que o paciente vai morrer, mas é ter com ele um cuidado, né, que a gente chama de paliativo, para dar melhor qualidade de vida no tempo de vida que resta, né? Então é ajudar a morrer dando qualidade de vida. Mas como assim ajudar a morrer dando qualidade de vida? Veja, a morte é parte da vida, é um processo da vida, é um momento da vida, que a gente não pode colocar como nos livros de ciência que o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, porque essa morte pode chegar quando ele nasce e morre, cresce e morre, antes de reproduzir, antes de envelhecer, e isso não tem nada de antinatural, não tem por que se revoltar contra Deus, porque na verdade quem faz a gente se revoltar contra Deus é essa professora de ciências que ensina que só pode morrer depois que envelhece, mas
Quem foi que inventou isso, né? De onde tiraram essa hipótese, essa teoria, essa coisa doida, né? Que inventaram aí. Na verdade, a gente tem que considerar que a morte pode chegar a qualquer momento, e quando ela chegar para alguém numa instituição de saúde, esse alguém precisa ser cuidado de forma paliativa, de forma humanizada, né? E isso tem a ver, inclusive, com respeitar as demandas desse paciente, né? O cuidado paliativo muito tem a ver com o respeito ao desejo, à demanda do sujeito, ao ouvi-lo, a saber o que ele quer nesses momentos finais de vida, porque ele ainda não morreu, e inclusive uma necessidade que muito aparece nesses momentos finais são as necessidades espirituais. Às vezes esse sujeito quer, no momento de morte ali, que não está no horário de visita, receber a visita lá do seu líder religioso, do padre para dar uma extrema unção, do pastor para dar uma bênção final, ou ainda de um pai de santo para vir ali fazer um processo, e mesmo que essa não seja a sua religião, como quem está cuidando profissionalmente dele, você precisa respeitar isso, né? Não é a sua, mas é a dele, é o que ele quer para esse momento final de vida, né? Então, assim, a gente precisa respeitar isso, né? Nesse sentido, nós vamos entender que a humanização da morte não tem de ver com lutar contra a morte, sim lutar contra a dor, em todas as matizes da dor, né? Em toda forma de dor, a dor física, a dor espiritual, a dor psíquica, né? Tudo que pudermos fazer para lutar contra essa dor, fazermos, né? Fazermos porque, como dizia Freud, a ciência moderna ainda não inventou nenhum medicamento tão eficaz quanto são algumas poucas palavras boas, né? Então, assim, tem de ver com dar boas palavras, tem de ver com acatar, escutar essa demanda, sempre que possível respeitar, tem de ver com gerar uma ambiência. Ambiência não é ambiente. Ambiência é o que eu posso fazer para além do ambiente. É no ambiente trazer ali o crucifixo, o terço, a foto da família, né? Mas é mais do que o próprio ambiente, é flexibilizar os horários de visita, é dar condições de ambiência para esse sujeito aproveitar os momentos de vida que ainda lhe restam, né? Então, assim, isso tudo tem de ver com uma humanização do morrer. E é um pouco disso que eu precisava dizer, mas a gente segue nos vídeos seguintes. Beijo!